Eu sofri com ansiedade mais de 20 anos da minha vida. Eu tenho 30, então você pode ter uma boa ideia que boa parte da minha vida eu passei por problemas de ansiedade. Quando eu digo problemas de ansiedade, eu não quero que você imagine só realmente crises, mas inúmeras outras coisas que eu lembro que eu pensava que era ansiedade, que eu pensava que era alguma outra coisa, mas era ansiedade no final. Então, eu lembro que eu passava em médicos e eu falava assim, eu tô com um problema, sei lá, no meu intestino, eu tô com um problema no meu esôfago, eu tô com um problema de gastrite. E eu lembro que eu fazia todos os exames possíveis, eu passava por tudo quanto é médico, e sempre no final era ansiedade. Eu lembro também que eu pensei um tempo que eu tinha problema cardíaco, né? Problema, meu Deus, meu coração tá palpitando, vai começar a bater tão rápido que daqui a pouco ele para e eu vou morrer. E tudo isso sempre no final era ansiedade. E aí você pode ter uma boa noção, né? Que eu passei por vários médicos, eu passei por cardiologista. Eu lembro uma vez que eu passei no cardiologista, ele olhou pra mim e falou assim: "Você tem o coração mais saudável que eu já vi na minha vida". Aí eu pensei, cara, eu acho que o problema não é físico, eu acho que é um problema emocional, acho que é um problema de ansiedade que eu preciso resolver. E aí depois de passar por vários e várias médicos com inúmeros problemas diferentes, eu percebi que eu tinha ansiedade. Então, qual que é o problema que eu percebo aqui? É que muitas pessoas, elas passam a vida inteira tentando encontrar formas de lidar com a ansiedade, enquanto outras buscam em outros lugares formas de resolver a ansiedade, sendo que não dá certo também. Então, esse estresse, esse medo, essa tensão faz as pessoas buscarem formas de lidar com aquilo. E qual era a forma que eu inventei de lidar com aquilo? Com a pornografia. Pornografia era uma forma que eu tinha aprendido quando era criança que ajudaria a relaxar, que ajudaria, é coisa de homem, quando você quer dar uma relaxada, você vai para isso. E eu acabei desenvolvendo isso. Enquanto outros amigos que tinham ansiedade foram alguns para drogas, outros foram para bebida, outros abusaram da comida, cada um encontrava o seu caminho para lidar com isso. E hoje muitas pessoas fazem isso ainda, né? Buscam formas de lidar com aquela ansiedade, buscam formas de diminuir esse estresse que carregam no corpo. E essa ideia faz as pessoas nunca olharem para verdadeiramente o problema. Porque o problema, ele foi instalado no cérebro. O cérebro aprendeu a reagir daquela forma, ele aprendeu a, a ser daquele jeito, ele aprendeu a ser ansioso. E onde é que ele aprendeu a ser ansioso? Com memórias, com experiências, com coisas que ele passou ao longo da vida. O cérebro, ele não nasce ansioso. Ângelo, mas e a genética? A genética pode sim influenciar a questão da ansiedade de uma pessoa ser um pouco mais ansiosa do que outra. Mas as crises de ansiedade, aquela ansiedade extrema que leva até o pânico, ela não nasce no cérebro, ela é uma produção ambiental. O que é produção ambiental? Do ambiente. Onde eu nasci, onde eu cresci, as pessoas que eu me relacionei, meus pais, minha família, meus amigos da escola, a escola. E tudo isso formou esse meu cérebro para desenvolver desse jeito. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu passei por momentos ali, alguns momentos de tensão, algumas memórias que colocaram meu cérebro nesse estado de você está em perigo, você não vai dar conta de resolver isso, você vai morrer. E quando o cérebro entende isso, ele coloca o seu mecanismo de defesa em ação e você vai entrar nesse processo de ansiedade. Esse processo de ansiedade não é o seu corpo indo contra você, na verdade é o seu corpo indo ao seu favor de colocar você num estado de luta ou fuga para sobreviver àquele perigo que o cérebro entende que pode te matar. Então, eu quero te explicar hoje como você pode encontrar uma terapia breve e como você pode aplicar de forma prática, de forma palpável e um caminho específico para você resolver isso. Como você já deve ter imaginado, por eu ter lidado com a ansiedade por 20 anos, você deve ter imaginado também que eu passei por vários lugares. E eu realmente passei por vários lugares. Eu já fiz acupuntura, eu já fiz reiki, eu já fiz terapias tradicionais, já fiz terapias holísticas, já fiz tudo que você possa imaginar, eu já fiz. Já tentei essas outras ideias de aumentar a frequência, de fazer isso, de fazer aquilo. Agora no meu Instagram eu publiquei esses tempos um novo tratamento para ansiedade que chama Padrão Angelical. Você pode ir lá no meu Instagram que eu sempre publico ali algumas coisas que eu recebo. Agora tem a cidade Padrão Angelical. E, obviamente, eu não entrei agora, mas provavelmente se fosse no passado, o anjo do passado olharia ali e teria feito isso também para tentar lidar com a ansiedade.
E todas essas ideias lidam com a ansiedade do jeito errado. Lidam com a ansiedade olhando para o comportamento visível do momento presente. Não olham para o aprendizado que o cérebro teve, que fez ele reagir dessa forma frente a gatilhos que chegam até ele. E aqui está o verdadeiro problema. Qualquer técnica, qualquer ideia que você use que não entenda a ansiedade como um padrão aprendido frente a memórias que ativam esses gatilhos, não funciona. Por isso que você pode tentar exercício de respiração, por isso que você pode fazer mindfulness, pode fazer tudo isso, e são técnicas que funcionam? Funcionam. Elas ajudam o seu cérebro a diminuir a atividade dos circuitos de medo. Mas, se você tem memórias que estão registradas lá, que colocam você em perigo, como se você estivesse em perigo, como se você não fosse capaz de lidar com isso, a ansiedade ela sempre volta. Então, todas essas técnicas elas são ótimas coadjuvantes num processo terapêutico. Mas se você não resolve e você não olha para as memórias que precisam ser trabalhadas para diminuir essa ansiedade, tudo isso não funciona. Ou pior, ou você vira um refém dessas técnicas. Ou seja, você tem que fazer essas técnicas o máximo possível para o seu cérebro entrar num estado de relaxamento. E quando você para um dia, a sua ansiedade vem toda de volta. E não é isso que você quer. A gente não quer virar refém de uma técnica. A gente quer reprocessar essas memórias emocionais e usar as técnicas sim para ajudar o nosso cérebro a entrar no novo padrão. Mas eu não quero virar refém dessas técnicas. Então, com a TRG você consegue reprocessar memórias. E quando você reprocessa essas memórias, todos os gatilhos que produzem essas respostas de ansiedade e medo, eles começam a ser diminuídos. Então, eu quero apresentar para você a TRG, que é uma terapia breve de 5 etapas. E nessas 5 etapas a gente coloca a ansiedade nessas 5 etapas e a gente passa pelas 5 etapas e resolve a ansiedade. Na TRG a gente trabalha primeiro com o processo cronológico. A gente pega essa ansiedade e vai olhar para cada etapa da vida. Com quantos anos você tinha quando aconteceu aquela memória que instalou esse gatilho de medo? Ok, teve essa outra memória, a gente vai reprocessando e vai desligando esses gatilhos. Depois a gente olha para a questão somática, a questão do corpo. A terapia breve TRG é uma das únicas terapias capazes de olhar para esse desconforto físico e reprocessar a memória que está relacionada a ele. Hoje eu atendi uma mulher que chegou para mim e falou assim, eu tenho um problema de palpitação, eu tenho medo que eu vou ter um problema cardíaco. E a gente consegue, com a TRG, trabalhar essa palpitação. Ela não sabia qual que era a memória que estava relacionada com aquela palpitação, mas a gente consegue trabalhar a palpitação e trabalhar a memória que está correlacionada a ela simultaneamente. Depois a gente consegue trabalhar a questão temática. Essa questão temática são os temas que a pessoa tem ao longo da vida. Abandono, rejeição. Eu tenho dependência emocional. Eu tenho... Todos esses temas a gente consegue também trabalhar, porque uma pessoa que tem ansiedade, ela tem vários temas envolvidos a isso. Porque uma mente ansiosa é um terreno fértil para desenvolvimento de vários outros transtornos. Fobias, traumas específicos, tudo isso, esses traumas de forma mais específica, eles nascem de uma mente ansiosa. Quarto passo, a gente consegue trabalhar o futuro. Muitas pessoas ansiosas têm medo do futuro, medo de ter medo de acontecer alguma coisa, medo da morte, e todos esses medos a gente também consegue trabalhar. E o quinto passo é a potencialização, quando a gente pega tudo isso e faz um fechamento. A gente faz toda essa conexão e potencializa os resultados que a pessoa tem dali para frente para evitar futuras recaídas. Então, eu quero que você conheça, tá, o meu projeto, que é o projeto Sessão de Alívio da Ansiedade. É uma sessão única de R$ 97,00 em que você conhece esse método que pode realmente transformar a sua vida. Como tem transformado a vida de muitos dos meus pacientes que chegam até mim após anos de terapia. Fazem terapia de tudo quanto é jeito, tentaram... Eu tenho um paciente mesmo que já fez por 15 anos terapia e nunca resolveu. E a TRG, ela vai de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma estruturada, para você, em poucas sessões, conseguir resolver a sua ansiedade. Não pense que é uma terapia de 8 meses, 10 meses, 12, 1 ano, 2 anos. Não, é uma terapia breve e geralmente meus pacientes relatam melhoras em poucas sessões e muitos deles terminam todo o processo entre 8 e 12 sessões. E eu tenho certeza que você pode ser o próximo a conseguir esses mesmos resultados. Então, se você quer conhecer a TRG por esse preço promocional, para quem está aqui no meu YouTube, você pode escanear esse QR Code que está aqui no lado ou o primeiro link aqui da descrição que você vai ser direcionado lá para minha página, e lá na minha página eu vou te explicar certinho como a TRG pode ser a terapia que vai mudar a sua vida, como a TRG
pode ser aquele sinal que você vem pedindo para resolver os seus problemas de ansiedade. Você gostou desse vídeo? Deixa aqui sua curtida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo de ansiedade também, para que essa pessoa possa encontrar um método viável, prático e que resolve realmente a ansiedade. E o melhor de tudo, em poucas sessões, porque quem é ansioso e quem sofre tem pressa para resolver e não tem paciência para ficar anos em uma terapia que quem sabe nem consiga resolver. Clica aqui e dê essa chance para você mesmo de conhecer essa técnica de terapia breve que pode mudar a sua vida.